Indivíduos de determinada espécie possuem características próprias, mantendo uma relação bem definida com o ambiente onde vivem e com outras espécies, e representando assim uma unidade ecológica. Apesar de os indivíduos de uma mesma espécie apresentarem alguma variabilidade, eles somente cruzam e geram descendentes férteis entre si, não se reproduzindo com indivíduos de outras espécies, ou seja, também fazem parte de uma unidade reprodutiva. Dessa maneira, seu patrimônio genético característico é transmitido de geração em geração, representando uma unidade genética. Esses fatores tornam possível que essa espécie se diferencie cada vez mais das outras, adaptando-se ao ambiente e desenvolvendo uma estratégia única de sobrevivência. Portanto, pode-se dizer que uma espécie é uma unidade evolutiva. Com o passar de milhares de anos por meio da seleção natural, alguns indivíduos dessa espécie, estando relativamente isolados, desenvolvem características adaptativas a diferentes condições geográficas. Os indivíduos da população que ocupam o lago têm as pernas e o bico mais longos. Os indivíduos da população que ocupam as montanhas têm as pernas e o bico mais curtos. Mesmo com essas diferenças, eles ainda são capazes de se cruzar e dar origem a indivíduos férteis. Cada um desses grupos se tornou uma subespécie ou raça. Esse processo de diferenciação entre populações de uma mesma espécie é denominado irradiação adaptativa. Ele pode representar uma etapa de transição de outro processo, a especiação, que dá origem a novas espécies. A especiação pode acontecer, por exemplo, da seguinte maneira: com o passar de mais alguns milhares de anos, alterações geográficas na paisagem separam completamente algumas populações dessa mesma espécie. Se os indivíduos não conseguem ultrapassar essas barreiras, diz-se que eles estão em isolamento geográfico. Os indivíduos mais adaptados ao ambiente de cada população têm maior chance de sobrevivência e, por isso, têm maior chance de gerar descendentes que possuam suas características genéticas. Essa seleção natural possibilita que cada uma das populações desenvolva uma adaptação particular. Depois de muitas gerações, a diferenciação fenotípica e genotípica dos indivíduos pode impossibilitar o cruzamento entre eles, mesmo que as barreiras geográficas sejam suplantadas. Mesmo quando o cruzamento acontece, não são gerados indivíduos férteis. Esse processo é chamado de isolamento reprodutivo. As duas populações, portanto, não representam mais uma unidade ecológica, reprodutiva, genética ou evolutiva. Pode-se dizer que, por causa do isolamento geográfico, elas se tornaram duas espécies diferentes.